Oi, um novo dia, um novo vídeo nesse canal. E como eu falei num vídeo de algumas semanas atrás, eu vou até deixar aqui nos cards, eu disse que nós íamos falar sobre essa paletinha que eu ganhei de presente. Então eu já vim até com a pele pronta pra gente ter mais tempo para dedicar mesmo sobre essa paleta. Então já chega de conversa, chega de enrolação, vamos direto pra vinheta para começar logo esse vídeo. Time for a love potion, a little sweet and spice. Throw it all in a cauldron, mix it up real nice. Então, é uma paletinha da Colourpop, né, que eu ganhei de presente, mais uma vez, agradecendo aqui, né, a minha amiga Juliana, que trouxe para mim lá dos Estados Unidos. É uma paleta, o nome dela é Control Alt mais Glam, né, Control Alt Glam, né, então acho que tem alguma coisa a ver com brilho e tal. Eu já dei uma olhadinha rápida, mas eu ainda nem passei o dedo para deixar para fazer isso aqui no vídeo, né? Então vamos abrir aqui. Ela tem esse plastiquinho que protege e as cores dela são tons assim, mais pro rosado. Esse aqui que ela é meio puxado para azul e ela tem bastante tons cintilantes. Normalmente as paletas elas têm mais tons mate, né, do que cintilante. Essa daqui tem mais tons cintilantes do que mate. Ela tem 1, 2, 3, 4, 5 tons mate e o resto são todos cintilantes. Então, e como sempre, né, ela tem o nome aqui das cores aqui atrás e eu vou fazer um swatch aqui na mão para mostrar todas as cores. Bom, então aqui estão o swatch das 12 cores, né? Nós podemos ver que tem algumas, principalmente as cintilantes, né, que ó, elas são clarinhas, né? Elas são cintilantes. Elas têm bastante pigmentação, mas tem algumas aqui que elas são bem quase do tom da minha pele. Mas dá pra ver elas, né? Dá pra ver assim. Então elas, principalmente por cima de outras sombras, elas vão ficar bem bonitas. E sentindo no toque, são todas sombras bem macias, né? Todas as mate. E essa daqui, eu senti que ela tem uma texturinha um pouquinho mais de glitter. Ela não chega a ser um glitter, mas ela não é tão macia, né, como as sombras cintilantes, todas essas outras aqui são. Então eu acho que são 5 sombras mate, essa daqui que já é mais tipo um glitter, e 6 cintilantes mesmo. E vendo o nome delas aqui, né, Hologram, Tokens, Pixel, Soul Meta, Upload, mais VR, mais Avatar, Hacker, Glamverse, Glitch, Circuit e Web, né? Tem tudo a ver com o universo meio da internet, das coisas, né? Da parte de computador, né? Por isso que o nome dela é Control Alt Glam, né? Tem tudo meio a ver, assim, umas coisas. E aí agora, então, eu vou fazer um tutorial, uma maquiagem usando essa paleta. E vamos ver o que a gente consegue fazer aqui de bem bonito, né? Eu vou limpar meu braço para não ficar esbarrando aqui na roupa. E assim, ó, eu passei o lenço umedecido, tá? O lenço umedecido tá bem molhado, ela sai. Lógico, nem a pele não tá preparada, não tem nada. Mas na primeira passada ainda dá pra ver que ficou resíduo aqui das sombras. Então, são como todas as sombras, né, da Colourpop, que a gente sabe, a qualidade ela é muito boa, né? São bem pigmentadas. Eu acho que a grande dificuldade aqui vai ser pensar em alguma coisa só para fazer com essa variedade de cores tão bonitas, né? Que a gente vem um monte de coisa na cabeça ao mesmo tempo e a gente fica difícil pensar uma coisa só. Mas vamos tentar fazer alguma coisa usando o máximo de cores, talvez, possíveis, né? E eu acho que ela dá uma variação bem bonita de cores, porque ela tem, né, os neutros aqui de marrom, ela tem uns coloridos do rosa e tem esse daqui que é bem neutrinho. E os cintilantes também são alguns neutros, mas tem esses dois aqui que puxam para cor, né? Eu vou começar usando esse rosa aqui, que é um fundo é um rosa claro, neutro, para fazer como se fosse sombra de transição, para fazer o esfumado, a base do esfumado aqui em todo o côncavo, né? Ela é bem pigmentada, ó, com um pouquinho de sombra, assim, só encostei o pincel aqui na pálpebra, já saiu sombra mesmo, né? Como a qualidade Colourpop mesmo, as sombras são bem pigmentadas.
Então, assim, eu fiz um esfumado bem de leve aqui, ó, no côncavo todo, desde o comecinho até aqui, porque eu geralmente não venho até o começo, mas hoje eu vim porque eu vou fazer... Tô pensando num cut crease para poder usar mais cores. E uma coisa que eu tenho percebido, né, quando eu testava antigamente as paletas, as primeiras, quase todas elas, a gente percebia que vinha com um tom de sombra, né, de esses tons assim rosado por beijinho, que seriam quase tipo um tom de pele pra gente esfumar a borda. Só que isso não faz muito sentido, porque se a paleta é para várias pessoas, né, teria que ter várias sombras dessa pra a gente usar, que seriam tons de pele para atender muita gente. E se nós estamos fazendo o olho com uma paleta de sombra, alguma coisa assim, a pele a gente tem que ter preparado pelo menos um pouco, nem que seja com um pó, alguma coisa assim, um corretivinho, dar uma seladinha. Então, se a gente usou um pozinho, seja um pó translúcido ou um pó compacto, alguma coisa assim, a gente tem o pó que é do nosso tom de pele. Então, é mais lógico a gente esfumar essa bordinha aqui com o nosso pozinho mesmo, que já é o nosso tom de pele, fazer essa transição, do que esperar que as paletas tenham sombras suficientes para atender todo mundo nos tons de pele que a gente tem diversos aí. Que estariam ocupando, né, cores aqui da paleta, sendo que ia precisar de muitas cores, porque, igual essa que eu mostrei aqui, tem 2 tons clarinhos. Se for pensar nisso, atende pessoas de pele clara, né? Para esse tipo de transição. Então é preferível que tenha mais cores de sombra mesmo, cores para fazer trabalhado da sombra, do que a cor de acabamento, digamos assim, né? Agora eu vou vir com um pincel de esfumar menor, eu vou pegar esse tom de rosa mais escuro, né, um vinho, e vou fazer então escurecer aqui, mais concentrado no côncavo, bem na linha do côncavo mesmo, fazendo um degradê aqui. E eu tô começando pelo canto interno. Tô pegando bem de pouquinho, porque ela é bem pigmentada, essa sombra mesmo. E aí eu vou vir até aqui mais ou menos, eu não vou vir até o final do olho, porque quando eu for fechar aqui depois, finalizar o cut crease, eu não vou fazer um cut aberto, né? Eu vou fazer aquele cut fechado, eu vou fechar com a sombra que eu vou esfumar o canto externo. Aí eu volto com o pincel da outra sombra, pego um pouquinho dela para esfumar a bordinha desse vinho mais escuro aqui com a primeira sombra. Elas são umas sombras, né? As sombras da Colourpop, elas se esfumam muito bem, né? Elas fazem a transição entre si muito bem. Aí eu fiz o corte com o eye primer da Visela mesmo. E vou vir então preenchendo esse cut com cintilante. Eu vou fazendo tipo um degradê. Eu vou usar esse rosinha, esse daqui e depois eu vou pro azul. E aí, para fechar aqui o final desse cut crease, eu vou usar essa cor aqui. Eu não sei se dá para ver bem a cor dela na câmera, mas ao vivo ela parece ela é um marrom escuro acinzentado com um fundo meio puxado pro roxo, meio puxado pro vinho. É uma mistura aqui, assim. Então eu acho que ele vai combinar bem com esse final aqui. Então daí eu vou voltar então com aquele pincel de esfumar menor, vou pegar aquela sombra marrom escuro que eu falei e vou fechar aqui o canto. Vou aplicar ela aqui no canto. Ela parece um cinza com um fundo meio puxado pro lilás, sei lá qual é que é a dela, mas ela encaixa bem aqui nesse conjunto de cores. Eu vou primeiro com batidinhas, colocando ela aqui nesse final, né, fechando esse azul, mas eu não quero cobrir o azul com ela. Então eu vou com batidinhas pequenas, com bastante delicadeza.
E aí eu venho esfumando isso aqui só para fazer o acabamento aqui para fora. É claro que eu preciso melhorar essa transição dessa sombra marrom aqui, desse escuro com azul. Só que eu senti, quando eu peguei ela aqui, que eu fui batendo aqui, que ela é uma sombra muito pigmentada. Se eu pegar, mesmo sem nada no pincel, e vim puxando ela aqui para fazer a transição com o azul, eu vou tomar ela por cima do azul. Então o que que eu faço? Eu limpo o meu pincel. Eu tenho bastante sombra aqui no canto, né? Bastante pigmento. Eu pego um pouquinho do azul como pincel e venho buscando esse excessinho que tá aqui no canto dessa sombra, mas eu venho com o azul, ó. E venho jogando ele aqui, ó, por cima, num pouquinho, bem, movimentos bem curtinhos, trazendo esse excessinho, mas eu tô com azul em cima. Então, eu misturo o azul com esse excesso, pouquinho de excesso que tá aqui nesse cantinho e trago bem pouco para cima do azul. Então, eu quase não... Eu consigo criar uma transição, uma mescla aqui na divisão, sem invadir o azul. Então, esse é um segredo para fazer transições sem querer, quando a gente não quer invadir muito uma cor. Eu venho com a cor, né, que não é, talvez não seja a predominante no caso, no pincel, e trabalho mais com ela. Posso voltar, ó, com o pincel de aplicação aqui, para criar essa transição. Embaixo eu vou continuar com essa sombra que eu usei aqui no canto externo e vou continuar seguindo a linha aqui rente os cílios inferiores até um pouco mais da metade do olho. E finalizo aqui o final do olho com a cor do vinho aqui. Vou pegar um pincel de esfumar pequenininho, vou usar o rosinha mais clarinho que eu usei para fazer a base aqui de cima e esfumar essa borda das duas cores de baixo. Depois eu vou pegar um pincel lápis. Esse pincel é um pincel lápis, mas ele não é muito duro não, ele é um pincel lápis meio fofinho. Vou borrifar ele com um fixador, deixar ele molhado. Vou pegar um pouco daquela sombra que tem a textura de glitter e vou pegar essa sombra com esse pincel e vou aplicar aqui no canto interno. Essa sombra ela tem uma textura, ele é um glitter, mas é um glitter macio, então ela não chega a ser bem glitter, né? Mas ela tem um tom assim meio duochrome, ela brilha meio furta-cor, ela tem um tom bem diferente. E por que é que eu peguei o pincel molhado e peguei a sombra no dedo e não na paleta direto? Porque eu não quero pôr umidade na paleta. Por mais que seja só um tiquinho no pincel, o pincel não tá molhado, eu não tô molhando a paleta, se eu pegasse o pincel molhado e encostasse aqui, eu estaria trazendo umidade para a paleta. E isso não faz bem para a sombra, né? Isso pode fazer com que ela estrague mais rápido. Qualquer umidade, né? Então, eu não faço isso, né? Sempre que eu quero pegar sombra molhada, eu dou um jeito de pegar ela em algum outro lugar, ou na mão, ou eu raspo. Se for, né, uma sombra opaca, que daí tem um pouco mais de dificuldade, nem que seja raspar um pouquinho numa plaquinha, mas não colocar nada molhado aqui. Tem muito mais cores aqui que daria para colocar e para fazer, né? Eu vou pegar esse cintilante aqui, ó, com um pincelzinho de aplicar sombra mesmo, e vou colocar ele aqui para criar um ponto de luz, porque ele é uma cor clara, ele dá para fazer esse iluminado aqui, só no arco da sobrancelha. Poderia usar esse também, só que esse daqui tem uns brilhinhos, assim, ele é um cintilante diferente, ele tem uns brilhinhos mais espaçados, sei lá. E também para usar uma sombra a mais que eu não tinha usado ainda, né? Volto com o primeiro pincel aqui para esfumar essa transição. Bom, eu finalizei o olho com uma máscara de cílios normal e a maquiagem geral com um batonzinho e um gloss, só para dar um acabamento. E essa então é a maquiagem dos olhos, né? Maquiagem que eu fiz usando essa paletinha nova da Colourpop. Então, é um tutorial e tipo um testando, né? Não é bem, eu não coloquei como testando a paleta porque, de uma certa forma, apesar de só ter uma paleta da Colourpop, assim, a gente ouve falar, vê outros vídeos e eu sei que a qualidade da Colourpop
é uma qualidade muito boa de sombra e pigmentação e durabilidade, espalhabilidade no geral. Mas assim, é um testando também, né? Porque essa paleta com essas cores eu nunca tinha usado. É a primeira vez que eu testei, eu abri ela aqui, então eu já tinha aberto e olhado ela, mas eu nunca tinha posto a mão, nada. Então foi a primeira vez que eu abri aqui no vídeo. E esse foi o tutorial que eu montei usando essa paleta. Tentando usar o máximo de cores possíveis, né? Até o tom aqui da capinha também, né? Tem um pouco a ver com as cores que tem dentro. E foi alguma coisa parecida que eu tentei fazer. Eu vou fazer outras maquiagens tentando usar as outras cores que eu não usei aqui, né? Para as outras redes sociais. Então, se vocês quiserem ver mais maquiagem com essa paleta, me sigam também nas outras redes. Eu sempre deixo aqui, né? O arroba, né, do meu endereço, né, para as outras redes, para vocês poderem me seguir por lá também. E lá tem outros conteúdos também de maquiagem, mas alguns conteúdos diferentes que também são bem interessantes. E no mais é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, desse conteúdo, que esse vídeo possa ajudar você a se inspirar com as suas maquiagens, com as coisas que você, né, gosta de fazer. E que possa também, de repente, você está pensando em comprar essa paletinha, possa ajudar você a decidir se sim ou se não, ou então, de repente, alguma paleta parecida, né, que tem esses tons, a decidir se vai comprar, ou então se você tem já o que fazer, né, alguma inspiração de como fazer. Deixa aqui um comentário dizendo o que você achou da maquiagem, da paleta, e dê um like, compartilhe esse vídeo, e mais uma vez agradecendo, né, a minha amiga que me trouxe essa paleta de presente. Muito obrigado, né? Foi um presente maravilhoso, adorei. E vai ter mais vídeos aí usando essa paletinha. Então é isso, a gente se vê nos próximos vídeos. Um grande beijo e até lá. Fire in my eyes, stir counterclockwise. I dream of you all night.